Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A nossa presença hoje dá sequência às conversas que a gente tem aqui com o setor produtivo, segmentado através das suas representações. E hoje nós vamos conversar com o presidente do Sindicato da Indústria Química do Espírito Santo, a empreendedora Larissa Calegário. Larissa, o Sindiquímicos, por uma pesquisa preliminar que a gente fez, está com um quadro de associados expressivo em comparação com outros setores. Vocês têm 80 associados. Mas esses 80 associados, eles estão colocados em relação ao total da base de empresas. Qual é a base do setor de vocês? Primeiro, queria agradecer o convite de estar aqui hoje representando as indústrias químicas do Espírito Santo. Eu que agradeço a presença. É um prazer estar aqui falando um pouquinho do nosso setor. Atualmente, a base do Sindiquímicos conta com 220 empresas. E dessas 220, quase que 60 são do setor de cosméticos, do segmento de cosméticos, né? E atualmente a gente conta com 80 empresas associadas ao nosso sindicato. 80, quer dizer é uma representatividade expressiva. Vocês estão alcançando mais ou menos 40% da base. Isso, um trabalho que a gente vem fazendo aí ao longo dos últimos anos, né? Um dos eixos de atuação do sindicato é esse, o fortalecimento sindical, onde a gente tem procurado visitar as indústrias químicas, principalmente aquelas que estão na informalidade, para poder regularizar essas empresas e buscar associação, o subsídio do sindicato para que elas se regularizem e também a gente dê todo o aparato necessário para que essas empresas possam ainda alcançar maiores resultados. Legal. Larissa, o fato de você estar na presidência, de uma certa maneira, é um atestado, uma amostra digamos assim, da cultura associativista que está vindo forte, né? Você tem passagem pelo Sindijovens. Isso. A gente tem entrevistado algumas pessoas aqui, porque tributa ao Sindijovens o reconhecimento de uma interessante escola de liderança, né? E você vem de lá, egressa de lá, né? Isso, eu já estava na federação lá no sindicato desde 2014. Em 2020, eu passei no processo seletivo do Sindijovem, entrei no Sindijovem, fiz o ciclo de formação de lideranças que me capacitou em diversos setores, em diversos aspectos enquanto liderança, né? Para agora, em 2025, assumir a presidência do sindicato. Aqui, o arco de atividade coberto pelas empresas, você falou assim, essa empresa é muito setorial. Isso. Né? Você tá aqui, nós temos aqui, sucroalcooleira, adubos e fertilizantes, carboquímicos, abrasivos, gases naturais, fármacos, saneantes, tintas, velas. É bem muito setorial mesmo. Agora, tem uma predominância de porte de empresas? Quais são as? Sim, apesar do sindicato ser multissetorial, as nossas principais, cerca de 75% das empresas são microempresas. Então, a gente tem basicamente micro, pequenas e médias. E você, como presidente do sindicato, certamente tem isso em vista quando você demanda as suas coisas junto à Findes, né? Porque a Findes tem o que entregar, né? Sim. A gente busca sempre o apoio da federação nas nossas demandas, seja na defesa de interesses, na parte regulamentatória, né, que as indústrias químicas demandam muito, a gente sempre tem o suporte da federação. E como é que está essa interlocução? Está boa? Se não tiver, é o momento de botar a boca no mundo. Não, é muito boa a gestão agora do Baraona, uma gestão de continuidade, né? Uhum. Já veio com a Cris, com o Léo, os demais presidentes anteriores, e a gente tem um diálogo muito aberto. A federação está sempre disposta a ouvir as demandas do setor, a gente tem alguns pleitos que eles nos auxiliam, estão com a gente aí de mãozinha dada para lutar pelos interesses da indústria química. Larissa, com essa questão da multissetorialidade, como é que fica assim demandas mais singulares, como, por exemplo, os dissídios coletivos? Como é que vocês acordam os termos de um dissídio? A multissetorialidade ela é boa, porque deixa o sindicato ainda mais forte, né? Sim. A gente tem uma maior representatividade, Sim. Temos empresas aí de diversos setores, diversos portes, que nos auxiliam muito, principalmente na negociação coletiva, puxando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, então a gente consegue chegar numa média que fica interessante para todas as empresas, desde as pequenas quanto as maiores, né? Então a gente tem um salário médio aí de R$4.000 do setor, considerando, né, toda a cadeia. Além disso, é um setor pujante, né? A gente tem um setor que fatura aí anualmente cerca de 230 milhões.
Então, é um setor importante para a economia capixaba. O suprimento de vocês se nutrem reciprocamente, vocês demandam os insumos de fora, como é que isso acontece? Hoje a gente não tem ainda um polo químico industrial ou um centro de compras, uma unificação, apesar de ter insumos que são comuns para todos esses setores. Exatamente. É uma questão que a gente já levantou algumas vezes no sindicato, mas acaba esbarrando em algumas questões que a gente ainda não conseguiu implementar. Mas o que a gente tem promovido, principalmente agora dentro dessa gestão, que a gente já tá no nosso calendário, é promover eventos com fornecedores que são comuns a vários setores, para viabilizar questões assim que são simples, que a gente pode unificar e aí sim gerar valor para todas as empresas, como por exemplo frete. De repente a gente unificando compras, a gente consegue um frete melhor, ou a depender uma importação de um produto, porque a gente trabalha muito com produtos importados, matérias-primas importadas. Então, viabiliza algumas questões. Então, a gente já está no calendário do sindicato para esse ano, a gente promover algumas ações, workshops técnicos, para trazer fornecedores que são comuns aos setores ali do sindicato, principalmente, tem 3 setores que têm muita relação, né, que são tintas, cosméticos e saneantes, são fornecedores que fornecem basicamente para esses 3 segmentos, para a gente tentar trazer mais benefício para as nossas empresas, reduzir os custos, né? Então, a gente tem essas ações. Ô, Larissa, a gente tem percebido aqui ao longo das conversas que a gente tem com o pessoal do mundo produtivo, uma constatada escassez de mão de obra. Vocês também estão se deparando com essa dificuldade? É generalizado, o né? nível de salário médio é expressivo, é relevante, né? Isso a gente faz uma média, né? Média. O piso da categoria está em R$ 1.800. Uhum. Então, mas a média salarial gira em 4.400, né? Se a gente pegar desde uma diretoria de um alto escalão até o piso, dá essa média. A escassez de mão de obra é generalizada em qualquer setor, qualquer segmento, seja na indústria, comércio, serviço, a gente tem, com quem a gente conversa, a gente se depara com o mesmo problema, a escassez de mão de obra. No nosso caso, é ainda um pouco mais complicado, porque os cursos de química aqui no Espírito Santo não são focados nas áreas que a gente atua. Basicamente, as faculdades formam para o setor petroleiro. A gente tem poucos profissionais, engenheiros químicos, técnicos em químicas, químicos industriais, que são especializados nesses segmentos, né? Voltando a falar, a gente fala muito de tintas, cosméticos e saneantes, que são a nossa principal base, né? O maior número de empresas associadas. Exatamente. Então, o que a gente acaba tendo que fazer? Nós, empresários, temos que buscar esses profissionais fora do estado. Importar mão de obra. Fora do estado. São Paulo, Rio, que são os grandes centros. E aí a gente por isso que a gente tem que trazer, né, algum atrativo para esse pessoal, um nível salarial um pouco mais elevado, a gente usa o Espírito Santo, né, como um atrativo para trazer esse profissional para cá, qualidade de vida, proximidade do litoral, das belezas naturais que a gente tem aqui no estado, para poder atrair essa mão de obra. E o que a gente tem feito dentro do sindicato é tentar parcerias com o SESI, Senai, com as universidades, com o IFES, para ver se a gente consegue atrair a mão de obra e suprir essa demanda do setor. Isso parece que é um processo ou um fenômeno suprassetorial, né? Sim. Eu acho que não tem um setor, talvez na área de TI pode ser que não esteja havendo desfalque e esse déficit de mão de obra nos demais setores da economia formal. A conversa que a gente tem dentro da federação, fora da federação, com outros sindicatos, com outros setores, né? Seja comércio, serviços, é a mesma. Todo mundo tem o mesmo problema de escassez de mão de obra. Agora, no caso de vocês, Larissa, vocês têm demandas assim, mais específicas, que são típicas do setor químico? Específicas, basicamente, na parte de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento. Mas na área industrial tem algumas demandas um pouco mais específicas, mas até mesmo no próprio chão de fábrica. Antes a gente falava de escassez de mão de obra qualificada, que a gente não possuía aqui no estado mão de obra qualificada. Exatamente. Mas hoje é um pouco mais profundo. Hoje a gente não tem mão de obra para chão de fábrica.
Eu posso dar exemplo da minha empresa. A gente tem 5 vagas abertas desde o começo do ano que eu não consigo preencher. Eu faço a entrevista, na hora que a gente pede os documentos, a pessoa já desiste da vaga, porque N razões, tem N oportunidades aí no mercado, a mão de obra hoje em dia tá um pouco complicado para quem é CLT. Antes todos desejavam ser seletistas, agora a maioria dos profissionais querem ser autônomos. Então a gente tem aí, né, Uber, iFood, que geram uma renda às vezes maior do que um piso salarial da categoria. Então, essa é a maior dificuldade que a gente tem enfrentado hoje, é para o próprio chão de fábrica. Isso é um déficit que a médio prazo não promete ser resolvido com tecnologia de informação, com automação, com nada, né? A automação, sim, mas como o porte das nossas empresas ainda não é permite micro e pequeno, ainda está muito distante da nossa realidade, da realidade do setor. Agora, você trouxe uma ideia aí que talvez pudesse ser transformada em projeto, em vez de uma ideia, ser um projeto que exatamente esse consórcio de compras e da central de compras, né? Pelo ganho de escala natural que vai haver, se juntar todo mundo para comprar aquele insumo que todos demandam. Isso seria excelente para o setor. Hoje em dia, a gente tem a maioria das matérias-primas são commodities, então, assim, a gente precisa realmente, a gente briga ali por preço. A maioria das matérias-primas são importadas, os produtos que não são em dólar são dolarizados, então isso é um desafio do mercado atual, no cenário atual, né, onde tem essa inconstância aí. Seria muito interessante se a gente conseguisse viabilizar, mas a gente tem alguns problemas que dificultam essa tomada de decisão. A gente já tentou isso no passado, no setor de tintas especificamente, e a gente não conseguiu evoluir por algumas questões burocráticas e técnicas que não evoluiu. Mas quem sabe a gente não consegue aí uma mudança de mentalidade aí das empresas associadas, do próprio mercado, né, que tá em escassez, que está em declínio. Quem sabe assim, com essas adversidades, a gente não consegue criar uma oportunidade para o setor, né? Uma pergunta, Larissa, os produtos do setor, das empresas, eles têm um nível de elaboração que o distingue de commodity ou normalmente se compete apenas pelo preço? A gente tem, como eu vou falar segmentado, né? Sim. Puxando agora para o meu lado, né? Puxando a sardinha para o meu lado. Sua experiência, no setor de tintas, a gente criou aqui no sindicato um programa de qualidade da tinta capixaba, porque um desafio que a gente tem muito grande no mercado é justamente isso, posicionar as nossas indústrias, porque ficou estigmatizado aqui, principalmente no Espírito Santo, que as tintas capixabas eram tintas de baixa qualidade, porque quando as empresas começaram a nascer aqui no Espírito Santo, hoje a gente tem, na nossa base, 16 indústrias de tintas, mas associadas temos 12, ou seja, um estado pequeno, temos 12 indústrias de tinta, 12 fábricas de tintas. Só que lá no passado, a primeira indústria de tintas, ela iniciou no mercado vendendo tinta econômica. E as que foram surgindo em seguida foram seguindo no mesmo barco. Mantendo aquele modelo, aquele padrão. Então, por isso, o mercado consumidor capixaba, as lojas de tinta, os materiais de construção, acabaram estigmatizando que a tinta capixaba era tinta econômica, popular. E no decorrer dos anos, isso foi mudando, o cenário é outro. Hoje, a gente tem algumas empresas que possuem certificação, possuem tintas certificadas, com nível de qualidade igual ou superior aos grandes players do mercado. E isso muito por conta desse programa que a gente desenvolveu no sindicato lá em 2017, que é o PQTC, Programa de Qualidade da Tinta Capixaba, onde a gente auxiliou as nossas empresas associadas a se certificarem pelo Inmetro. Então, algumas empresas hoje associadas ao sindicato possuem a certificação do Inmetro, seguindo todas as normas de qualidade, mesma norma que regula aos grandes players, as multinacionais do mercado. As grandes marcas. Exatamente. E, além disso, a gente tem indústrias químicas capixabas, indústrias de tintas capixabas, que produzem muita tecnologia. A gente tem empresas que possuem produtos tem empresa que tem tinta anti-pichação, empresas que possuem tinta repelente. Então, tem muita pesquisa e muito desenvolvimento aqui na indústria capixaba. A gente só precisa valorizar um pouquinho
o produto da casa. Avisar o público que isso está existindo. A gente investe, o sindicato também promove muito isso. Pesquisa, inovação, trazer novas mercadorias, novas matérias-primas para agregar valor ao produto, para a gente não depender única e exclusivamente de preço. Quero agradecer muito, Larissa, a sua presença. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com você, falar um pouquinho do Sindiquímicos, das nossas ações, do que a gente tem preparado, trazer um pouquinho da indústria química capixaba para o conhecimento de todos. Prazer é sempre meu, mostrar o trabalho do outro, a presença dela, da empreendedora, uma promotora de associativismo, a empreendedora Larissa Calegari, o presidente do Sindiquímicos. Até já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de